Será que é possível aprender alemão com filmes e seriados? E o que é melhor, filme ou seriado? E como é que eu faço? Áudio em alemão, legenda em português, legenda em alemão? A resposta para essas e várias outras perguntas você assiste no primeiro de 2 vídeos que a gente vai ter aqui no nosso canal. Então, jetzt geht's los! Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso, então? Como é que dá pra gente... Primeira pergunta, será que dá para aprender um idioma assistindo filmes ou seriados? O que vocês acham? Deixa aqui embaixo para mim. Você acha que é possível? Só e exclusivamente com filmes e seriados, eu diria que difícil. Nada é impossível, nunca diga nunca nessa vida, mas é difícil. Né? Mas filmes, seriados, livros, desenhos, enfim, aquilo que você curtir, pode ser um aliado importante para o seu estudo, mesmo porque é o tipo de estudo que você não sente que você está estudando muitas vezes, né? Por mais que vai dar um certo trabalho, mas ele aparenta muito mais divertido do que, por exemplo, ficar ali, né, com um livro de gramática na mão, ficar ali preenchendo lacuna ou coisas do gênero. E aí, Jennifer, o que você indica? Filmes ou seriados? O que é melhor? Boa parte das perguntas aqui, gente, eu vou dar a mesma resposta. Depende. Muita coisa depende, ok? Eu, pessoalmente, sempre prefiro seriados, ou se for um filme, então um negócio tipo Star Wars, que você tem 6 filmes, alguma coisa que você tem uma saga, ok? Por quê? Porque quando há, por exemplo, num seriado ou num desenho, enfim, agora tem vários desenhos que são seriados também, né? Ou em sagas, o que acontece? Como você tem vários do mesmo, as chances de expressões, palavras, enfim, coisas do gênero repetirem é muito grande. E com essa repetição, isso ajuda para que a gente aprenda por contexto. Dois, você não tem que ficar, o teu ouvido não tem que ficar adaptando para sotaques muito diferentes, porque uma vez que ele adaptar com aquele sotaque, com o jeito que aqueles personagens falam, eles vão te acompanhar por um bom tempo, né? Tem uma série de coisas que quando a gente segue uma sequência, você segue um negócio que é sempre aquilo, ele ajuda porque, por exemplo, se você pegar, sei lá, cada semana um filme diferente, cada ator ou cada filme vai ter, às vezes, um vocabulário muito específico, os atores vão ter sotaques diferentes, jeitos de falar diferentes. Você pode pegar um filme britânico, um filme americano, isso muda completamente, ou na Alemanha, você pega um filme alemão, um filme suíço, um negócio austríaco, vai mudar também, né? Ou mesmo você pega, sei lá, um seriado, tem aqueles, né, o Tatort, tem o Zoko, que tem de várias regiões da Alemanha, se você assistir um episódio, por exemplo, de Zoko Hamburg, e eu nem sei se tem Mourinho, mas deve ter Zoko München, vão ser dois mundos completamente diferentes que você vai ter ali. Você fala, não, é impossível que isso aqui. Pior ainda, se você tiver um na Suíça, que aí o pessoal vai falar alemão suíço. Você fala, não, peraí, isso é impossível que isso seja o mesmo idioma, mas é, ok? Então, sim, então escolhe um. Claro, se tiver alguma coisa realmente, se você já sabe para que região você vai, é sempre melhor você tentar já assistir e acostumar o teu ouvido para aquilo que você vai encontrar naquela determinada região. É a mesma coisa, né? Que o CH geralmente é aquele... Mas tem regiões que falam ish, por exemplo. Não fala ih, eles não falam ish. Então, sim, se você sabe que você vai para aquela região que fala desse jeito, já comece a pegar o jeito da região, para evitar sofrer lá. Então, sim, se possível, deem preferência ou para seriados ou para filmes que você tem, tipo, sei lá, Star Trek, você tem 11 filmes, Planeta dos Macacos, algumas coisas assim que você realmente tem toda uma série de filmes. Coisas assim não faltam, né? Para quem tá na Alemanha mesmo, se você pegar Lindenstrasse, acho que Lindenstrasse já deve ter uns 5 mil episódios, porque tem há muitos anos, assim. Então, sim, conteúdo e material não falta. Basta aí achar algo que vocês achem interessante. Então, como é que você escolhe? Tem alguma regra? Tem indicações. Muita gente diz para você pegar algum filme ou um seriado como Friends, que é simples. Sim, é legal. Porém, eu iria um pouquinho além. Dê preferência para coisas que têm a ver com o teu dia a dia.
Porque dependendo da tua faixa etária, dependendo daquilo que você faz, Friends não vai ter nada a ver com aquilo que você vê no dia a dia. Se, por exemplo, você está aprendendo inglês porque você trabalha na área jurídica, por que não ir para um seriado jurídico? Se você trabalha com saúde, por que não ir para um seriado de saúde? É aquilo que você vai ver no teu dia a dia, é para aquilo que você vai precisar, por exemplo, o alemão, né? Tanta gente que faz enfermagem, né, vai para a Alemanha para trabalhar com isso, né? Então, por que não assistir Betty's Diagnose, Der letzte Wille, tem tanto Der Bergdoktor, por que não assistir um seriado desses? Tem muito mais a ver, talvez, com o que você vai encontrar e viver lá no dia a dia, do que se você assistir Friends ou um similar do alemão. Não concorda? Então, sim, pegue algo que tenha a ver com você, ok? Se puder não ser extremamente complexo como Dark, por exemplo, né, eu realmente nunca sugeriria que alguém comece a usar um seriado para ajudar no alemão como Dark, de maneira alguma. Dark é incrível, é muito legal, mas é extremamente complexo. E aí o problema, você pode achar que é a língua, o idioma, mas na verdade não é, porque a história realmente é louca. A história é complexa demais. E outra coisa que é importante, você tem que gostar. Você lembra que a gente já viu, né? O estado emocional é essencial. Não adianta nada dizer, assista Friends, assista isso, assista aquilo, se você não gosta. Porque lembre-se que se você for assistir aquilo, pensando aí que saco, você vai perder teu tempo e você não vai ter o resultado que você gostaria de ter, você não vai ter o resultado esperado. E aí, então, como é que a gente pode trabalhar isso? Tem muitas opções, tá? Tem várias formas, assim, inclusive, depois de ver todas aqui, pode misturar tudo e criar a sua, ok? Aqui são algumas ideias básicas, assim, mas com certeza as variações e as formas que você pode usar isso aqui são infinitas. Então, um pouco vai depender de qual é o teu objetivo ao assistir isso para estudar. Porque você pode, por exemplo, ter como objetivo só ir criando aquele filtro do idioma, você pode querer ter o objetivo de aprender palavras, você pode ter o objetivo de falar, porque você quer pegar um sotaque, então você vai lá e vai ficar repetindo. Então, você pode ter vários objetivos, e para cada um desses objetivos, tem um jeito que vai te dar mais do que simplesmente sentar e assistir e falar, beleza. Então, vamos lá, ó. A questão das legendas. Aqui já entra a parte dos objetivos, né? Se você só quiser realmente ir criando aquele filtro, ok? Ou tipo, pegando alguma coisa, você pode, no início, pegar sim a legenda em português para você entender o que está acontecendo. Mas mesmo assim, depois eu sugeriria, por quê? Quando você ouve e vê, o cérebro grava imagens. Ok? Então, sim. Então, se você ouve ao mesmo tempo que você está vendo a palavra ali, fora que dependendo do idioma, o jeito que você fala, o jeito que você escreve é muito diferente, né? Então, sim. Então, é bom você ver e ouvir. É um exercício interessante para o cérebro, ainda mais quando a legenda é perfeitinha. E os programas dos canais alemães que a gente vai ver daqui a pouco, aqueles 95% a legenda está perfeita. Então, mais nesse objetivo, então, for aprender palavras novas e tudo mais, então, faça tudo no idioma que você está aprendendo. Se o teu objetivo for, então, treinar pronúncia, o que eu sugiro é que você vá parando frase a frase, ou enfim, um tanto que você consiga ainda ler tudo que foi dito ali na tela da sua TV, do seu computador, do seu tablet, do seu celular, enfim, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai ouvir, vai ler ali, né? Porque ali realmente você vai precisar ter a legenda no idioma, porque senão você não consegue fazer, né? Aí você vai tentar repetir do jeito que foi dito, né? Com a entonação, a gente, né? E aí sim você pode tentar entender o diálogo. Okay? Então, se o teu foco é esse, primeiro você faz isso, e depois você até pode, né? Por que não? Já que você tá ali, por que não tentar entender o que está sendo dito? A não ser que, por exemplo, você precise só, você é cantor, cantora, e precise realmente só pegar a entonação perfeita. Aí tá tudo bem, esquece o resto, segue a vida. Agora, já que você tá ali, por que não tentar entender? Então, sim, então o primeiro passo, né? Vá parando frase a frase, quando você chegar no final da cena, para e pense, e aí, o que aconteceu aqui? Será que eu entendi? Será que, por mais que eu não tenha entendido tudo, que na verdade é um problema de muita gente, é realmente, quando tem uma palavrinha lá no meio que não entende, parece que trava tudo. Gente, boa parte dos casos
Se você só entender as palavras-chave, você consegue, ainda mais que é um filme, né, um vídeo, que você tem imagem, você tem todo o clima, você tem a entonação da voz, você tem a música de fundo, você tem uma série de coisas que te ajudam com o contexto. Então, sim, não se preocupa, tá? Em detalhes. A não ser que você já esteja no nível avançado, aí sim. Aí vale a pena estressar com detalhes. Mas caso contrário, pega o contexto. Se pegou o contexto, sai feliz. Sai feliz e segue. Ok? Então, quando você tiver, por exemplo, se realmente você chegou no final da cena, você percebeu que tem duas palavras que só podem ser chaves, porque você não está entendendo de jeito nenhum. Porque às vezes também tem isso, né? São palavras que às vezes ela isolada você até reconhece, mas ali naquela frase não faz sentido nenhum. Acontece, né? Acontece muito. Como o Heisen. O Heisen a gente está tão acostumado a ver ele como chamar, que quando aí você vê a pessoa falando das raiz, as ou das blá blá blá, no sentido de querer dizer, a pessoa bloqueia, mas como assim isso chama? Não faz o menor sentido usar o chamar aqui. Então, sim, às vezes pode acontecer de algo que você acha que você conhece, você realmente conhece, e você só não conhecia aquela outra cara daquilo. Ok? Assim como no inglês tem o like, né? Que é gostar e o como, parecido. Então, sim, lembre-se, idiomas têm várias caras, né? O idioma é um negócio que junta uma peça aqui e lá e muda tudo. Ok? Então, mas assim, se for preciso realmente buscar alguma coisa, mesmo assim, tenta evitar a tradução, tenta ir lá no Google Tradutor e olhar a imagem para ver se tem algo que represente aquilo. Dependendo do nível que você tiver já, tenta fazer isso já direto no idioma que você está aprendendo, ok? E tenta ver a explicação daquela palavra no idioma que você está aprendendo. E na hora que você for anotar, porque eu recomendo muito, você pode ter um caderninho para isso, e depois você usa, vai lá para os flashcards, lembra que a gente viu ontem, né? A importância de ter os flashcards para você poder repetir, repetir, repetir. Coloca frases de exemplo. De preferência, frases que façam sentido para você, ou que você já tenha ouvido, ou enfim, que sejam usuais. Porque às vezes, né, por exemplo, sei lá, eu não sei a lista, por exemplo, dos verbos com dative. Mas tem duas coisas que geralmente a gente já usa com dative e que está tão automático que você não precisa nem pensar se é acusativo dative. É o tut mir leid e o wie geht es dir, por exemplo. Você já está usando o dative ali sem nem ter que pensar. Por quê? Porque você aprendeu já a frase pronta. Ok? Então tem frases que dá para fazer isso e que às vezes até na hora que você for querer lembrar, vem aquela, se lembra, né? E quando você for fazer aquela frase, melhor ainda, lembra emoção, visualiza, você tenta trazer para uma coisa próxima de você que seja familiar, tenta fazer uma coisa única. Tudo isso vai deixar aquilo ali mais fresquinho na sua memória. E mais fácil para você conseguir realmente puxar essa informação quando for necessário. Então vamos lá, agora sim tem os objetivos todos separadinhos. Objetivo número 1, só se familiarizar com o idioma. O que aí você faz? Você tem, né, o que eu sugiro, o que eu acho que faz sentido nesse caso. Aí você pode assistir, tanto faz, filme, seriado, notícia, desenho, podcast, você escolhe, porque o foco aqui, querendo ou não, são filmes e seriados, mas aí você tem um leque enorme de conteúdo, ok? E aí o que acontece? Num primeiro momento, você até pode pegar a legenda em português ou entender o que está acontecendo, mas como o teu foco realmente é criar esse filtro, você vai precisar entender, tipo, o idioma, sem entender o significado, mas você vai ter que começar a treinar o seu ouvido para ouvir aquilo, ok? Para que ele realmente visualize e entenda que, por exemplo, schön é diferente de schon. Schön, schon, né? Então, o que acontece? Você tem que treinar ele. Geralmente, se você visualizar, o schön tem o outro emado, o schon não tem. Então, o teu cérebro vai começar a fazer... olha aqui, ó, quando ele faz tem os dois pontinhos em cima. Quando ele faz o, não tem nada. Então, visualizar para esse tipo de coisa é essencial. Porque, às vezes, tem sons e coisas que a gente não tem no português
que o cérebro, às vezes, ele tem problema, né? Por exemplo, NOI, que o EU vai ter som de OI. Se você nunca vê escrito, a gente que é brasileiro vai escrever NOI, e tá totalmente errado. Então, sim, visualizar o que está sendo dito é essencial. Então, se você for, por exemplo, optar por podcast ou algo do gênero, tenta achar um podcast que tenha a transcrição. Tem vários por aí. Programas de rádio é mais difícil, infelizmente. Mas tem vários programas que passam na televisão que tem, né, o closed caption que você consegue ativar. Então, memória aumenta com imagens e não palavras. Então, a não ser que você seja uma pessoa extremamente auditiva, sim. Aí você vai lembrar muito mais o som, como a coisa soa, do que a imagem em si. Mas boa parte da população mundial, imagens. Imagens realmente funcionam muito melhor. Que a gente já falou antes, então, né? Se o teu objetivo for treinar fala, aí você vai precisar da legenda no idioma que você está aprendendo, porque afinal você vai ter que ler aquilo, né, para acompanhar o que está sendo dito. Aí, como eu falei antes, né, você pode já aproveitar, já que você está ali, depois que você treinou, né, todas as frases daquela uma cena, você pode, então, tentar entender, né, porque afinal já está ali, por que não, né? E aí aquela questão, né? Então, primeiro o contexto, se não conseguir o contexto, aí você vai em busca das palavras-chave, mas lembre-se, gente, não precisa entender todas as palavras. Você entendendo as palavras-chave, você conseguir tirar a mensagem dali, basta, ok? Porque o que acontece? Tem várias palavras ali que de início você não entende, mas conforme elas vão repetindo na história, vai fazer sentido. Você vai aprender ela sem nem perceber que o teu cérebro já foi criando uma conexão daqui, outra ali, e de repente, puf. De vez em quando acontecem coisas engraçadas. De vez em quando você talvez vai chegar a uma conclusão que não é a correta, mas não se preocupe porque isso rende risadas, histórias para contar. E não leva muito tempo para você perceber que não está 100%, que houve algum problema ali no, tem aquele filme, né, do Lost in Translation, alguma coisa ficou perdida na tradução ali. Não se preocupe, porque, assim, vamos supor que naquela primeira cena o teu cérebro achou que era uma coisa. Aí, de repente, na próxima temporada, volta a aparecer vários e fala, não, gente, mas não faz sentido, não pode ser isso. Então, sim, não se preocupe que o contexto, a forma como isso vai voltando para você vai te ajudar a ver que não era aquilo, ok? O terceiro objetivo, que seria aumentar o vocabulário, né? Então, primeiro, você pode, né? Tem várias formas como você pode fazer isso, tá? Tem um pessoal, eu não consigo fazer esse, mas eu super admiro quem consegue, quem tem essa paciência, essa dedicação. Eu sou mais de um que tá lá no fundo, eu sou mais do contexto mais geral mesmo. Mas eu acho muito legal. Tem vários poliglotas que usam isso aqui. Então, o que acontece? Aqui, a ideia seria ir parando frase a frase e ter certeza que você realmente entende tudo. Aqui, sim. Perceba que agora, aqui, né? Antes eu falava, entendo o contexto geral. Aqui, para quem quer adotar essa, aí você tem que ter certeza que você está entendendo tudo. E esse que é o meu problema com essa aqui, porque aí você acaba ficando muito preso na tradução. Mas tem vários poliglotas que usam, tem maior sucesso, e em algum momento eles conseguem dissociar da tradução e pensar só no idioma. Aí você vai frase a frase, caso aí, tipo, ali ficaram algumas palavras no meio que você não entendeu, aqui, aí o ideal, ao invés de buscar no dicionário, já que você tá com um filme ou um seriado, ou você pode voltar e assistir de novo agora com a legenda em português, por exemplo, ou você pode baixar essa extensão do Chrome, se você estiver assistindo no computador, eu imagino que no tablet também vai funcionar, que chama Language Learning with Netflix. Obviamente, aí você vai ter que estar assistindo na Netflix, né? Que aí você consegue colocar várias legendas ao mesmo tempo. Então, aí você não tem que ficar voltando. Você simplesmente deixa ali a legenda original e vê, por exemplo, a legenda em português embaixo, né? O problema é, geralmente o que tá ali, o olho puxa. Então, pode ser que aí, se a legenda já tá ali, você usando essa extensão, pode ser que você não se force a tentar entender pelo contexto, para daí você realmente ir lá e confirmar que você entendeu direito.
Então, eu só pediria que se você for fazer isso, por favor, tapa a tradução na primeira vez, ou realmente tenta se forçar a não olhar para ela para você fazer esse exercício. Lembre-se, né? Você tem que forçar o teu cérebro. Então, aí você vai, ela pode até fechar o olho para tentar fazer uma tradução, né? E aí você olha ali e confere para ver se o que você traduziu estava certo. E aí, então, né, você vai seguindo e vai seguindo. Tem poliglotas que eu sei que, tipo, escolhem um filme e assistem esse filme, sei lá, 50, 100, 200, 300 vezes, até eles terem certeza de que eles estão pegando tudo, tudinho mesmo. Como eu falei, eu acho essa técnica um tanto delicada, mas funciona. A questão é essa, gente, não existe uma fórmula mágica que vai funcionar para todo mundo. Vocês vão ter que olhar uma que vocês acham que se adapta melhor ao jeito que vocês gostam de estudar, para a paciência que vocês têm ou para não. Como eu falei, eu não teria paciência jamais. Se alguém me dissesse que é o único jeito de aprender um idioma é fazendo isso, eu acho que eu não teria aprendido nenhum. Porque eu não consigo. A mesma coisa com livros. Para mim precisa fluir. Para eu curtir a história, para eu realmente conseguir ter prazer com aquilo, eu não consigo ficar parando a cada linha. Não dá. Então, sim, tipo, eu até paro. Por isso que tem vários filmes, várias coisas também que eu assisto 5, 10, 15, 20 vezes. Por quê? Porque eu vou direto, aí depois você para e até para poder analisar a questão de como que foi colocada a linguagem, como é que a pessoa está se comunicando, dá para ir além, inclusive, né? Para quem está mais adiantado, você não precisa focar só nas palavras, você pode começar realmente a fazer análises sintáticas, né? Oh, nossa, por que o verbo está aqui? Por que aqui não sei o que lá? Ah, e essa palavra perdida aqui no meio que eu não sei o significado, mas a frase eu continuo entendendo do mesmo jeito. Para que ela serve? O alemão adora essas palavras. Meu Deus, o alemão adora colocar essas palavrinhas que só enchem linguiça. Os dor da vida, o ja no meio da frase. O alemão adora essas partículas modais. Um quarto, que aí continua sendo aumentar o vocabulário, mas é que você também pode começar a treinar o seu ouvido também, você consegue juntar duas coisas ao mesmo tempo. Então, você assiste a primeira vez com legenda em português, para você ter uma noção do que está acontecendo, a segunda vez com legenda no idioma e uma terceira vez sem legenda, ok? E aí você vai mexendo tanto no vocabulário, porque aí, de novo, né? O trabalho extra seria você tentar fazer um exercício, principalmente quando tiver com a legenda, para entender realmente o que está acontecendo. E aí você também pode ir parando conforme a tua necessidade. E aí, realmente tentar focar no bendito do vocabulário por contexto. E esse quinto, que é o que eu me sinto mais à vontade usando, mas como eu falei, gente, cada um tem que testar o seu, tá? Tô falando o que para mim é o que eu usei para aprender alemão, francês, inglês também, só não português. E eu não consegui usar isso para tentar aprender o croata quando eu fui em 2019 para a Croácia, porque eu não consegui achar conteúdo croata suficiente. Mas quando eu decidi começar a aprender russo, até minha agenda lotar demais, era o que eu estava usando para o russo também. Então, o que acontece? O que eu sugiro é, para fazer esse exercício, você, ou primeiro, pelo menos leia um resumo do filme ou do episódio antes de assistir, para você não ficar totalmente perdido, porque o que acontece? Fazendo esse tipo de exercício, muita gente fica com muita agonia, porque não está entendendo nada. Então, até a gente aprender a lidar com essa ansiedade, até a gente aprender a lidar com esse não saber e tá ok, faça isso, porque não? Reduza um pouco essa ansiedade. Ou o que você também pode fazer é pegar um filme, um seriado que você já assistiu, que você gostou, obviamente, porque afinal você vai assistir de novo, né? Um negócio que você não curtiu não vale a pena, não tem sentido. E aí você começa. Então, ou você lê o resumo, ou pega alguma coisa que você já assistiu, e aí você vai. Legenda e áudio no idioma que você está aprendendo, ok? Assiste pelo menos uma cena inteira, tá? Não para logo depois da primeira frase. Ah, meu Deus, eu não entendi isso. Não. Vai até o final daquela cena. Se no final daquela cena você ainda não entendeu, pense. Se for um seriado, eu diria vai até o final. Anota a palavra, mas segue. Porque às vezes até o final do episódio essa palavra fez sentido.
Se for um filme, eu concordo que é um pouco mais complexo, né? Porque é um pouco mais longo. E aí você pode ficar ali no limbo sem entender nada do que está acontecendo por muito tempo. Ok? A não ser, claro, que seja alguma coisa muito essencial. Alguma coisa que você perceba que sem ela você não entende nada do que está acontecendo. Ok? Então, se possível, tenta aguentar aquela agonia, mas vocês vão ver que é o tipo de coisa também que a gente habitua, tá? É segurar aquela agonia, meu Deus, eu tenho que saber tudo. Não, né? É bom que a gente, né, além de aprender idioma, a gente aprende realmente a paciência, a resiliência, a gente aprende um monte de coisa enquanto a gente aprende um idioma. Se você aí não entendeu, tenta olhar para o contexto para ver se o contexto não te ajuda a entender ela, ok? Se essa palavra é essencial, se não é. Se com a ideia da frase, da cena, do sei lá o quê. Se, assim, eu sei que a tendência é enorme pra gente. Ah, eu acho que é tal coisa, deixa eu ir no dicionário conferir. Se você acha que é tal coisa, você coloca ali no contexto, faz sentido? Segue. Você já anotou a palavra. Qualquer coisa depois, você pode até ir lá conferir. Mas segue, vai em frente, tá? Porque o que acontece? Evitando a tradução constante, você já vai preparando o teu cérebro para começar a pensar direto no idioma. Por quê? Ele vai ver uma imagem, ou uma cena, ou uma sensação, e vai ver a palavra. Ele já vai ter juntado os dois. Por quê? Porque você não traduziu. Então, por exemplo, ali você viu, sei lá, alguém chorando. E aí alguém pergunta, warum weinst du? Aí você fala, mas caramba, eu entendo warum e o du. E a pessoa fica perguntando, né? E olhando para aquela pessoa chorando. Aí você fala, vai, né? Aí até ali você já sabe que o verbo no infinitivo ganha um EN, aí você fala, vai, né? Não. Você já gravou aquela cena, daquelas lágrimas correndo, você não precisa nem traduzir. Se você conseguir, eu sei que de início é complicado, mas tenta nem traduzir. Vai, né? Legal, entendi, segue. Só pare se você realmente, tipo, a coisa não faz sentido nenhum para você, que realmente nada do que aconteceu ali te deu alguma luz no fim do túnel, ok? Alguma dúvida, colocação, qual que vocês usam? Qual dos objetivos, do que jeito que vocês usam até hoje? Só assiste e deu para bola, coloca no áudio e na legenda no idioma e segue, realmente para anotar coisa, como é que vocês fazem? Lembrando, né? Essas palavras que vocês vão anotando aqui, deixa lá no caderninho, no final, né? Se você já entendeu, pega, volta lá e dá uma olhada na lista para ver aquelas que realmente ainda ficou com muita dúvida, que você ainda não tem noção, e aí tenta, né? Evita a tradução, tenta ir no Google Imagens, tenta em coisas assim para entender por imagem, por algum vídeo, alguma coisa. Se não for possível, fazer o quê, né? Tem horas que a gente vai ter que passar pelos dicionários. Mas evite o máximo possível, porque vai facilitar a tua vida depois. Ok?